a chave da cadeia foi aberta e o ladrão foi liberto. O ladrão saiu, o culpado saiu, Barrabás foi saindo e Jesus Cristo foi entrando no lugar. E houve uma substituição, houve uma troca. Toda a culpa que estava sobre mim, que estava destinada, eu era condenado. Não era para eu estar aqui nessa manhã, não era para eu sorrir, não era para eu me alegrar, não era para eu me sentir em paz. Muito pelo contrário, era para eu me sentir muito mal, era para eu me sentir para baixo, era para eu viver sobre uma culpa. Porém, a chave foi dada a ele e houve uma troca, houve uma substituição. E quando eu fui falar com o delegado, quando eu fui falar com o promotor, qual é a minha acusação? O promotor virou para mim e falou: Rafael, a culpa não está mais sobre você, a culpa está sobre ele, sobre Jesus Cristo. Houve uma troca lá na cruz, uma troca lá na cruz, para que hoje eu possa viver em plena paz, amor e graça de Deus. Aleluia, aleluia. Eu só consigo expressar algo dizendo que eu nunca saberei o preço daquilo que foi pago, a cruz. Eu não tenho noção do que foi feito, eu não tenho dimensão do que aconteceu, para que hoje eu possa me sentir em paz. Você pode dar um aleluia por isso, você pode dar um glória a Deus por isso. Com cada pessoa, você reparou que você é diferente? Com cada pessoa, você age de uma forma. Com cada pessoa, você tem um jeito. Com sua mãe, você age de uma forma. Com seu pai, você age de uma forma. Com seu esposo, você age de outra forma. Com seus filhos, você age de outra forma. No seu serviço, com seus colegas, você age de um jeito. E dependendo do ambiente, você troca. E com cada fulano, né? Com cada ser, existe uma versão da sua pessoa. Você já reparou isso? E eu estava vendo e meditando que a morte, quando alguém morre, leva um pedaço da gente, né? Porque justamente era o jeito que a gente era com aquela pessoa, esse jeito ele para de existir. Então quando a pessoa morre, ela leva esse pouquinho da gente. E aí por isso que dói tanto. E a Bíblia fala que quando Cristo morreu, ele levou a pior parte, o seu pior jeito, a sua pior versão, morreu com Cristo, para que hoje você possa ser a melhor versão, para que hoje você possa ser a justiça do plano de Deus, a justificativa da criação, tudo em Cristo. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Vou ler de novo para vocês, queridos. Porque o fim da lei é Cristo, para que a justificação de todo aquele que crê. Olha que engraçado, e que bonito. O homem, desde quando ele se entende por homem, né? Ele não tinha consciência do seu pecado, ele não tinha consciência do seu erro. E a gente não pode culpar alguém que não tem consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado. Por isso veio a lei. E a lei começou a mostrar as falhas dos homens e os acertos. E então a lei, ela produz em você isso aqui. Uma hora você é bom, uma hora você é ruim, uma hora você é certo, uma hora você falha. E aí você fica se comparando. Você fala, hoje eu sou um homem de Deus, amanhã eu não sou um homem de Deus, e agora eu sou um homem de Deus. Acabei de louvar, estou na presença de Deus, sou de Deus, é maravilhoso. E aí se sente Deus, falei, Deus vai me curar, e Deus vai fazer um monte de coisa porque eu estou na presença de Deus. E aí tem hora que você está nesse ápice. E aí tem hora que a lei te coloca lá embaixo, porque tem hora que você erra. Então tem hora que você erra e você volta aqui para baixo. Vem uma depressão profunda que te toma, e você fala, não sou merecedor, e Deus não vai agir na minha vida, e vai vir um monte de pecado, vai vir maldição, vai acontecer uma coisa de errado. Então a lei, ela faz para você como se fosse um termômetro. E tem hora que você está aqui, 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 tem hora que você está aqui. Ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Então você começa a deixar de lado
uma justiça que vem do Criador para fazer a sua própria justiça, dizendo assim: se eu fizer isso, eu sou merecedor. Então você deixa de lado o que já foi feito. Então você toma o papel de Cristo. E aí você começa a relatar o quanto você é bom para receber algo de Deus ou não. Cristo não tem termômetro. Com a graça de Deus, você sempre está aqui e Ele aqui. Com lei não. Com lei às vezes você tenta tomar o lugar dele, porque você acha que os seus atos vão produzir algo que vai atrair, ou vai favorecer, ou vai te fazer merecedor de receber uma bênção. Então a lei te joga num termômetro, que tem hora que você está aqui e tem hora que você está aqui. A graça de Cristo não. A graça sempre te deixa aqui e Cristo aqui. Porque se você está aqui, você não consegue mais olhar para lá. Você só consegue olhar que é onde está Cristo. E o seu eu vai se desfazendo. O seu eu vai ficando menor. Mudar de lugar é bom. Pensa comigo aqui, ó. Uma lata de refrigerante no mercado custa R$3. Essa mesma lata de refrigerante na rua, numa barraca de cachorro quente, custa R$4. Essa mesma lata de refrigerante no aeroporto, qual é o preço, gente? Quase R$10, não é? Pastor, R$10. A mesma lata, porém em lugares diferentes. Porém em ambientes diferentes. Porém em ambientes que realmente reconhecem o valor. É a mesma lata, é o mesmo conteúdo. Então você pode visitar várias religiões, você pode visitar várias igrejas, vários sistemas religiosos, eles vão usar o mesmo conteúdo, mas eles não vão reconhecer o valor. Consegue entender? Com essa mesma Bíblia, pessoas escravizaram outras. Com essa mesma Bíblia, pessoas foram preconceituosas. Com essa mesma Bíblia, pessoas destruíram o seu dia. É verdade ou não é? Com essa mesma Bíblia, pessoas te colocaram no inferno. Sim, você está lá. Nem aconteceu o julgamento, mas com essa mesma Bíblia, pessoas já te colocaram lá. Você já teve essa sensação de estar no inferno sem nem aconteceu o julgamento, mas você já está com essa mesma Bíblia? O conteúdo é o mesmo, mas o ambiente reconhece o verdadeiro valor dela. Eu preciso de você em movimento com Cristo. Se o seu carro está parado, o GPS não fala: siga à direita, siga à esquerda. Para que isso aconteça, o carro precisa estar... Eu quero muito você em movimento, não quero você parado. Porque se você estiver em movimento, haverá uma voz te guiando. A voz do Espírito, ela quer mais e mais nos guiar. A voz do Espírito, ela quer mais nos direcionar. Mas nós vamos ter que entender esse versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Acabou os meus atos... E o que é revelado agora são os atos dele. O que foi feito na cruz. E isso precisa ser o suficiente dentro de mim para eu mudar o meu caráter. Isso precisa ser o suficiente de mim para eu começar a acertar as contas. Isso precisa ser o suficiente para mim para eu ter palavra de homem ou de mulher. O que foi feito, não o que será feito, o que foi feito. O que foi feito na cruz produz em mim o desejo de ir para o céu e não o medo de ir para o inferno. Eu quero que exploda dentro de você o desejo de ir para o céu muito grande, ao ponto de você esquecer do inferno. Porque, pensa comigo, o inferno é o seu lugar? Então por que pensar tanto nele? O que você ficaria mais constrangido e arrependido? Se você roubasse esse controle e fosse preso com uma sentença de 1 ano de cadeia. Você fala: puxa, por um controle. Agora vamos supor que você roubou o controle, mas você não foi condenado. O condenado foi eu, que estou pregando aqui para você. O que ia te deixar mais constrangido e com maior sensação de arrependimento? Com certeza a segunda opção, porque você entenderia. Na primeira opção você fala: puxa, eu errei, me arrependi por causa de um controle. Mas na segunda opção você colocou outro na cadeia, você condenou outro. Então a sua sensação de arrependimento, ela é muito maior, porque não tem a ver só com você, está envolvendo uma outra pessoa. Quem me entende, diga aleluia. O evangelho não tem a ver conosco, mas ele envolve uma outra pessoa, que é Cristo. Eu preciso todos os dias ter essa sensação que algo foi roubado e o culpado era eu, mas alguém assumiu a culpa.
E aí isso produz em mim uma sensação tremenda de arrependimento, de constrangimento em amor, não de condenação, porque já foi condenado. E aí também gera, sabe o quê? Gratidão e não medo. O que eu puder fazer por esse cara, eu vou fazer. O que eu puder fazer por ele, porque ele assumiu uma culpa que era minha. O que eu puder fazer, eu vou gastar os meus dias, porque ele perdeu os dias dele na prisão por minha causa. Então o que eu puder fazer por ele, eu farei. E farei com muito amor e com muita intensidade. Gente, Hebreus capítulo 10, versículo 1, gente, era uma vez por ano que eles tinham que fazer a expiação, o Yom Kippur. Aí uma vez por ano eles acumulavam todos aqueles pecados, e aí ficava 10 dias em jejum, prostrado, falava: Deus, se arrependemos, muda tudo, uma vez por ano. Então acumulava uma bagagem de pecado, acumulava um monte de coisa. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. A lei traz uma sombra. O que você prefere estar? Quem é casado aqui, diga aleluia. É mais gostoso estar com a sombra da pessoa ou com a pessoa? Dependendo da sua resposta, a gente te leva para o encontro de casais agora. Agora a gente já vai para o encontro de casais. Cara, a sombra é bacana, é legal, minha sombra é legal, tudo bem. Mas estar com a pessoa, o que a lei faz sobre nós é isso, ela é apenas uma sombra do benefício que há de vir. Agora, quando realmente eu abro o meu coração para a graça, eu passo a tocar nesse benefício. Uau! E olha que interessante, para que haja sombra, é necessário que tenha... Pensa comigo, se apagar essa luz, vocês não vão ver mais a minha sombra. O que a graça fez justamente isso. Ela deu para nós uma visão no escuro. Uau! Quando tudo estava apagado. Porque não foi você num belo dia falou: eu vou para Cristo. Foi Ele que num belo dia te encontrou numa escuridão. E eu quero ser grato a minha vida inteira por isso. Não tinha luz sobre você. Isso precisa queimar, isso precisa explodir dentro da sua alma. Eu não quero viver um benefício de sombra. Eu quero estar com Ele. E não só a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após anos, aperfeiçoar aquilo que se aproximaram para adorar. Versículo seguinte: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todos, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Versículo seguinte: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Cada sacrifício que você faz é impossível, cada ato que você tenta fazer é impossível retirar os seus pecados. A única fórmula que retirou o meu e o seu pecado foi o sangue de Cristo. Foi a única fórmula. E aqui era uma vez por ano que eles tinham que reconhecer. Cristo falou assim: participem da ceia, façam isso em memória de mim. Quando você gosta muito de alguém, você não quer só pensar nessa pessoa uma vez por ano. Quando você gosta muito de alguém, você não quer só pensar nessa pessoa uma vez por mês. É todos os dias, cara. Então ele falou: fazer isso em memória de mim, mas ele não deu uma data. E deixa eu te dar um recado para você que fica assim de participar da Santa Ceia. Eu não sei se participa ou não. A Bíblia fala que Judas participou da ceia. O propósito dele final foi servir. O propósito final dele foi se doar. Lindo Jesus, cara. Lindo Jesus, maravilhoso. Eu quero ceiar todos os dias. E eu não quero ser refém só de um suco da uva ou de um pedaço de pão. Porque participar da ceia é relembrar o que Ele é para nós. Participar da ceia é relembrar a vida de Cristo em nós. Eu não quero ser um funcionário de Deus. Funcionários, eles têm que bater ponto para tudo. Funcionário, ele bate ponto para entrar, funcionário bate ponto para sair. Funcionário, ele vive com medo de ser mandado embora da empresa. O funcionário, ele vive com medo de ser mandado embora da empresa. Pergunta se o filho do dono tem esse medo. Cara, a posição que eu quero é ser filho dele. Eu quero assumir essa posição de filho. Eu não quero bater ponto para Cristo. Eu não quero só estar aqui no domingo. Eu não quero só sentir essa presença da hora só no domingo. Eu quero realmente ser um herdeiro. Quem me entende, diga graças a Deus.
Eu quero ser esse herdeiro, eu quero fazer parte disso. O funcionário, ele só está na empresa porque ele recebe um salário. O herdeiro não. Você que vive a Cristo, você que vive com Cristo pensando na recompensa, está tudo errado. Porque se você é movido pela recompensa, aonde a recompensa for maior, você troca. Ontem eu estava voltando, lá de Osasco. Estava eu, meu irmão, a esposa dele e minha esposa. Eu indo com o carro, tinha uma blitz. Repita com o pastor, uma blitz. Todos juntos, uma blitz. E aí parou o carro, o policial veio até mim e falou: deixa eu te dar um conselho. Falou: abaixa o farol que você está com o farol alto. E com o farol alto, não dá para te ver. Falei: sim, senhor. E aí eu fiquei pensando, e é muito claro. Eu precisava abaixar o farol para o policial ver o que tinha dentro do carro. O meu farol externo precisava ser abaixado para a autoridade ver o que tinha dentro. Você conhece várias pessoas que fazem um monte de caridade, você conhece várias pessoas que gostam de aparecer, mas que Cristo não consegue enxergá-las por dentro, porque elas estão com o farol alto. Abaixa o farol nessa manhã, diga aleluia. Cara, se você abaixar o farol, ele vai conseguir ver o que está dentro. E não tem problema se ele vê que dentro tem uma pessoa ruim, porque ele pode consertar. Graças a Deus meus documentos estavam em dia, nem precisou ver documento, nada. Você entende que a sua máscara de manter um farol alto, de fazer várias coisas, de querer impressionar várias pessoas, é tudo um escape, porque você tem medo de ele encontrar o que tem dentro de você e ele consertar. Deixa Deus processar isso dentro de você. Às vezes a sua necessidade de brilhar o seu farol não é para agradar ele, mas é para agradar os outros, ou para impressionar os outros. Está errado. A nossa vida com Cristo não tem a ver com outras pessoas, tem a ver com Cristo. É sempre para Ele, sempre sobre Ele, tudo por Ele. Você pode dar um glória a Deus? Para de filmar os seus atos de caridade. Olha como é que a gente inverteu tudo. Mateus 6:16. Você já viu algum pastor falar assim: vem para o culto hoje, que eu vou estar num jejum de 30 dias. Ou você já ouviu alguém falar isso? Eu vou fazer tal oração por você, porque eu estou num jejum de 7 dias. Quando jejuarem, não mostrem, não façam uma aparência de triste. Hipócritas. Pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que outros vejam. Cara, a gente fez tudo errado, a gente inverteu. Pastor, então eu não posso fazer jejum? Claro que você pode. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo seguinte: ao jejuar, arruma o cabelo, lava o rosto, para que os outros não percebam. Ninguém precisa saber o que você está fazendo para Jesus. Você pode dar um glória? Porque não é sobre impressionar os outros, é sobre agradar Ele. Vem que tal dia vai ser o jejum das causas impossíveis, e eu vou estar 50.000 dias sem comer, eu vou estar sem beber água, e quando eu colocar a mão sobre você, cara, tudo que você quer fazer de consagração não pode ser para impressionar o próximo, tem que ser entre você e Deus. Abaixa o farol. Cuidado com esses que filmam as suas próprias caridades, seus próprios atos de caridades. Cuidado com isso. Jesus falou: o que a direita faz, a esquerda não sabe. Eu não preciso criar uma aparência de santo ou super santo para você, até porque o seu vínculo não deve ser comigo, o seu vínculo precisa ser com Ele, porque o dia que você descobrir a minha falha, você vai usar isso como desculpa para desviar. Agora eu faço um desafio: descubra a falha dele, descobre o erro dele, que aí você nunca desviará. Para finalizar, Tiago capítulo 2, versículo 10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado, e a culpa é de quebrar inteiramente. Então a culpa não é por causa de uma mentirinha, a culpa não é por causa de um detalhe, a culpa é sobre tudo. Infelizmente, na nossa cultura, nós temos cristãos que vivem mais o judaísmo do que o cristianismo.
Eles estão mais preocupados em agradar leis, em fazerem leis, em cumprir leis, do que realmente aceitar o amor de Cristo, ou de que realmente aceitar o que Cristo é. Cristo é o amor que me constrange, e o fim da lei está nele. Eu não preciso do ano apostólico da Maria, o ano apostólico do João, o ano apostólico do José, do Elias, do Beto, do Pedro. Eu quero Cristo, cara. Eu quero que Cristo seja o suficiente. Eu quero que a mensagem seja sobre Cristo. Eu vivo cristianismo. Eu quero me parecer com Cristo. Eu não quero óleo ungido, eu não quero cadeira ungida, eu não quero nada ungido, eu quero Cristo. Me dê Cristo. Quando o alimento não é bom, eu preciso oferecer outras coisas para te segurar. Cara, Cristo é o suficiente, Cristo é poderoso, Cristo é maravilhoso, Cristo é a essência, Ele é o começo, meio e fim da humanidade. É Cristo, precisa ser tudo sobre Ele, precisa ser tudo voltado a Ele. A sensação, a ideia de vir para cá tem que ser o desejo focado, centralizado, toda a minha vida pautada nele. Pastor, isso significa que você vai errar, não vai errar? Vai ter erros, vai ter um monte de falhas, mas é tudo sobre Ele. Eu quero entrar numa igreja e ouvir sobre Ele. Quero que Ele seja o centro. Amém, queridos? Então vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus.